Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A mensagem de hoje será a seguinte: quais são as cartas paulinas? Ou seja, quais são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Você vai saber agora nesse momento. Mas antes de nós darmos aí prosseguimento a esse vídeo, nós vamos começar fazendo uma leitura bíblica que está localizado aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo do 4 ao 6, que diz assim: E, caindo em terra, ouviu uma voz, que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Como você pode ver aí, foi o apóstolo Paulo quem escreveu as cartas paulinas. Mas você viu aí que antes disso, ele teve um encontro com Jesus, aquele que revelou para ele a palavra de Deus. Através dele, ele foi usado aí para ensinar e trazer essas cartas para nós. As cartas paulinas. As cartas de Paulo são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as 13 cartas, são conhecidas como epístolas paulinas. As 13 cartas de apóstolo Paulo fazem o maior dele um escritor do Novo Testamento. Durante muito tempo, Paulo também foi considerado o escritor da Carta aos Hebreus. Inclusive, traduções antigas do texto bíblico trazem a designação a Carta de Paulo aos Hebreus. Mas pela falta de fundamentos consistentes e à luz, uma análise mais cuidadosa do texto de Hebreus tem sido amplamente aceito, não é Paulo. Preste atenção, para você não se confundir. Segundo os historiadores aí, dizem que não foi o apóstolo Paulo que escreveu as cartas aí aos Hebreus, né? Então, agora você ficou sabendo que não foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. Apesar de que parece muito aí com todas as cartas que ele escreveu. Você pode perceber que tem uma similaridade muito grande, essas escritas aí. Mas, como eu falei, não temos aí certeza quem foi que escreveu. O certo é que essa carta é maravilhosa e edificante para a nossa vida espiritual. E Deus sabe o que faz. Mas o provável é que o escritor tenha sido um líder cristão, e desconhecido, que provavelmente foi discipulado por algum apóstolo. As cartas de Paulo falam sobre quê? As cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã, divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas instruem os cristãos quanto à natureza de Deus e o significado do ministério e a obra de Cristo. O ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos e o caráter cristão. A aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes é uma ordem do culto, o governo
da igreja e etc. Muitos estudiosos classificam as cartas de Paulo em 4 categorias, com base no conteúdo das cartas na ocasião que foram escritas por elas. É a seguinte, presta atenção. Cartas escatológicas. 1º e 2º Tessalonicenses. Essas são as cartas escatológicas. Cartas soteriológicas. Romanos. E 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo, Tito, embora a carta de 2º Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso. Quando as cartas paulinas foram escritas? As cartas de Paulo foram escritas ao longo do frutífero ministério do apóstolo. Por isso, não é tão fácil determinar quando exatamente as cartas de Paulo foram escritas. Para tanto, seria preciso ter muitos detalhes sobre essa cronologia do ministério do apóstolo. Mas uma comparação entre o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas fornece informações preciosas que nos auxiliam, pelo menos em termos gerais, a ter uma ideia de quando as cartas de Paulo foram escritas. Gálatas. Nenhuma das epístolas paulinas foi escrita durante o início de seu ministério na Cilícia e na Síria. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30, e você vai ler Atos, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. Isso significa que todas as cartas de Paulo foram escritas após o final da década de 40, depois de Cristo, quando ele foi comissionado como um missionário pela igreja de Antioquia. Justamente com Barnabé, Paulo fez a sua primeira viagem missionária. Durante essa viagem, ele visitou Ilha de Chipre e várias cidades da província da Galácia. Você vai ler Atos, capítulo de número 13. E o versículo é o 14. Muitos estudiosos consideram que foi justamente ao voltar para Antioquia que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Seu objetivo era combater a influência dos judaizantes que tentavam impor tradições judaicas aos cristãos gentios. 1º e 2º Tessalonicenses. Algum tempo depois, entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo, Paulo saiu em sua segunda viagem missionária. Dessa vez, ele foi acompanhado por Silas. Durante essa viagem, ele recrutou Timóteo. Além disso, com a sua evangelização, ele alcançou até o continente europeu, fundando as igrejas de Filipos, Tessalônica e Corinto. Você vai ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, Atos dos Apóstolos 18 e 22. Então, o apóstolo ficou 1 ano e meio em Corinto. Durante esse tempo, ele escreveu as cartas de 1º e 2º Tessalonicenses como forma de encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Agora vamos para 1º e 2º Coríntios e Romanos. Mais tarde, Paulo fez sua terceira viagem missionária. Além de voltar à Galácia, nessa viagem, o apóstolo ficou um longo tempo em Éfeso. Enquanto estava em Éfeso, Paulo foi avisado com grandes problemas que ameaçavam a igreja de Corinto. Foi então que provavelmente ele escreveu a carta de 1 Coríntios. Ainda em sua terceira viagem missionária, Paulo seguiu para o norte, provavelmente enquanto passava pelo Macedônia.
apóstolo Paulo recebeu notícias sobre o arrependimento dos crentes de Coríntios. E como resposta, ele escreveu e enviou a carta de 2 Coríntios. Mais tarde, parece que ele foi pessoalmente visitar Corinto. Os intérpretes dizem que Corinto teria sido lá que apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, lá em Corinto. Agora vamos para Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Depois de 3 meses que estavam na Grécia, o apóstolo resolveu voltar à Judéia. Nesse contexto, houve uma revolta popular em Jerusalém, que culminou a prisão de apóstolo em César por 2 anos. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de 1 ao 24, e também você vai ler o 27, versículo. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou uma audiência com o imperador. Então ele foi transferido para Roma, onde guardou por cerca de 2 anos até que seu pedido fosse atendido. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de 1 ao 28. E você vai ler o 31. Foi durante esse cárcere que Roma, Paulo ficou preso lá, entre o final da década de 50 depois de Cristo e o início da década de 60 depois de Cristo, que provavelmente foram escritas as cartas de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Por isso, essas cartas são chamadas de epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que pelo menos uma dessas cartas talvez tenha sido escrita durante o tempo de prisão em Cesareia. Agora vamos para 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. O texto bíblico não explica exatamente o que aconteceu com Paulo após a sua prisão em Roma, registrada no final do livro de Atos dos Apóstolos, mas provavelmente ele foi liberado e talvez ainda tenha saído uma nova viagem missionária. Inclusive, pode ser que ele tenha conseguido chegar até a Espanha e depois visitado as cidades da região do mar Egeu. Você vai ler Romanos, capítulo 15, versículo 24 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Tito 1, versículo 5, Tito 3, versículo 12. Se isso estiver certo ou correto, é possível que as chamadas cartas pastorais tenham sido escritas durante esse período final de seu ministério. Primeiro, ele teria escrito as cartas de 1 Timóteo e Tito. Depois, já encarcerado novamente em Roma, na metade da década de 60, depois de Cristo, conforme afirma a tradição, ele teria escrito 2 Timóteo pouco depois de ser executado. E você vai ler 2 Timóteo, capítulo de número 4, na verdade, versículos de 6 ao 18. Certo que depois de vislumbrar a tamanha dedicação do apóstolo à causa do evangelho, facilmente podemos entender a conclusão que ele era o próprio que fez acerca de sua vida o ministério ao dizer. Olha só o que ele disse, 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi essas palavras que o apóstolo Paulo disse no final do seu ministério. E agora vamos para outra parte aqui da história. Existem outras cartas de Paulo? Essa é uma pergunta. Paulo era uma pessoa extremamente ativa e dedicada à obra de Deus. Ele era uma pessoa assim que ele gostava das coisas de Deus. Ele era dedicado de verdade. Ele amava o que ele fazia.
Sempre ele estava envolvido com programações do evangelho e com zelo pela pureza das doutrinas centrais da fé cristã. Então, é certo que o apóstolo Paulo tem escrito outras cartas, mas essas cartas não existem mais. Isso é uma suposição, tá? Mas as verdadeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram as cartas paulinas, que eu citei aqui para você. Mas olha só o que diz. O próprio Paulo menciona 2 cartas perdidas. Uma delas seria provavelmente uma epístola dirigida aos Laodicenses. Colossenses capítulo de número 4, versículo 16. Faça essa leitura aí, onde o apóstolo cita isso aí. Parece que a epístola à igreja de Laodiceia também deveria ser repassada à igreja de Colossos, bem como a carta aos Colossenses igualmente deveria ter sido lida em Laodiceia. A outra carta foi escrita aos crentes de Coríntios, antes de o apóstolo Paulo ter lhe escrito a 1 de Coríntios. Parece que o conteúdo principal dessa carta era uma exortação para que os crentes de Coríntios se apartassem de cristãos nominais que continuavam praticando imoralidades. 1 de Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo é o 9. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui abaixo, dessa mensagem, um vídeo que tem por tema: tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Vai estar falando lá dessa fala aí do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a respeito aí das imoralidades. Então, por algum motivo, Deus não permitiu que essas cartas de Paulo chegassem até nós, mas devemos ficar satisfeitos, porque tudo o que precisamos saber está preservado de forma completa e inerrante no cânon bíblico. Inclusive, o próprio Paulo, ele sabe muito bem que quando ele ainda estava exercendo o seu ministério, ele dizia, e ele disse: eu recebi do Senhor aquilo que eu também vou ensinar vocês. Então, o apóstolo Paulo aprendeu tudo que tinha que aprender, se edificou muito com os ensinamentos do próprio Jesus, foi que apareceu para ele no início da sua convenção, como você viu lá no início desse vídeo aqui. E tudo que Paulo escreveu foi Deus que enviou através dele, né? Depois que ele se converteu, foi aí batizado no Espírito Santo com fogo, ele recebeu aí essa revelação. Então Deus permitiu que 13 de suas cartas fossem preservadas para servir de bênção para os cristãos de todos os lugares e de todas as gerações que nos alcançou e que vai alcançar as gerações futuras. Então, que Deus possa te abençoar, que você continue sempre firme na fé, se edificando com a palavra de Deus. E hoje você aí se edificou com essas cartas paulinas que o apóstolo Paulo aí escreveu para nós, que está na Bíblia Sagrada. Então, que Deus abençoe tua vida, teus projetos, tua família, e que cada vez mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para finalizarmos, vamos decorar as cartas. São essas. As cartas paulinas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. E essas cartas que eu repeti, de 1 e 2, elas são escritas pelo mesmo autor. É como se elas fossem uma só.
mas para a gente ter um maior entendimento, é bom nós estarmos aí repetindo para você. Agora você sabe quais são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, conhecidas como as cartas paulinas, né? Cartas que ele foi usado por Deus para trazer aí para nós a revelação de Deus. Então, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.